nesse momento eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Neemias capítulo 1, verso 4. Se eu fosse pregar sobre Neemias, daria acho que uns 5 cultos de quarta-feira, porque é muito maravilhoso a história de Neemias, como Deus levantou Neemias num momento de tão atribulado, a qual Jerusalém se encontrava, e hoje você vai entender o que Deus quer falar para mim e para você. Neemias capítulo 1, verso 4 está escrito: tendo ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando, orando perante o Deus dos céus. Até aqui. Convido você, abaixe a sua cabeça, peça para que o Espírito de Deus fale com você nesta noite. Senhor, eu quero declarar quietude no nosso coração, Pai. Que possamos, Senhor, receber a Tua palavra, que esta palavra, esse recado de Deus, é uma mensagem profética, venha, Senhor, retumbar no nosso coração e venha mudar nossa mentalidade, que haja conversão, que haja, Senhor, hoje, Senhor, seja um divisor de água essa mensagem, Pai. A todos que estão me acompanhando, ó Deus, no YouTube, Pai, pessoas que estão perto, que estão longe, Senhor, fora do país, que estão me acompanhando agora neste momento, esse culto profético, que o Senhor venha alcançar todos os teus filhinhos, Pai. Eu creio, Senhor, que esta noite o Senhor tem um recado para cada um de nós, Senhor, que possamos receber e colocar em prática, Senhor, a Tua palavra. Amém. A Bíblia menciona, amados, de um homem chamado Neemias. Neemias era um copeiro do rei Artaxerxes. Ele ocupava uma posição muito importante, que ele era o copeiro do rei, era um homem de confiança do rei. E ele era um homem comum, ele não era um sacerdote nem um profeta. Ele nasceu no cativeiro da Pérsia, e este homem chamado Neemias, ele recebe um recado de algumas pessoas, as quais eram amigos de Neemias, relatando a situação que se encontrava Jerusalém, que estava em ruínas, os muros derribados, e o templo estava destruído, o templo de Jerusalém. Quando ele fica sabendo daquele relatório da situação a qual se encontrava Jerusalém, ele ficou arrasado e ele chora. A Bíblia fala que ele chora copiosamente, fica arrasado, e o rei Artaxerxes percebe o semblante dele e pergunta: o que está acontecendo, Neemias? Você é um homem de confiança, qual o problema, o que está acontecendo com você? E ele relata: o meu povo está lá, vivendo um momento de miséria absoluta em Jerusalém, os muros foram destruídos, e o templo também está lá em monturo, e eu estou muito triste com a situação do meu povo que está vivendo uma situação de miséria e de fome, e eu, num lugar confortável no palácio. E a Bíblia fala que este homem chamado Neemias, ele entra num momento, num mover de oração, diante de Deus ele ora, ele clama a Deus, ele pede perdão por conta desse cativeiro que é consequências do pecado do povo, porque o povo ignorou as mensagens dos profetas do passado, Jeremias, Isaías. Se o povo continuasse na idolatria, na feitiçaria, nos pecados, Deus traria um juízo severo, que eles ficariam 70 anos no cativeiro, em terra estrangeira, e o povo ignorou
as mensagens dos profetas. E ele chora, e ele fala: Deus, perdoa nossos pecados, porque nós estamos aqui nesse cativeiro, porque a gente fez o que era mal aos teus olhos, mas nos perdoa, Senhor. Então ele se coloca na brecha, pedindo perdão pelo pecado do seu povo. E ele fala: Senhor, eu me coloco na brecha para restaurar as muralhas que estão em ruínas em Jerusalém. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero fazer algo para o meu povo, Senhor. E assim, amados, Deus foi benevolente para com Neemias. Deus tocou no coração do rei para que liberasse ele para ele ir para Jerusalém e assim restaurar os muros. E o rei Artaxerxes concedeu não somente material para a reconstrução, e permitiu que alguns judeus fossem junto com ele, e também ele deu toda provisão de alimento para essa empreitada. O que o Senhor quer falar para mim, para você, amados, é uma mensagem muito prática. Eu não sei o momento a qual você está vivendo, a tua família está vivendo. Talvez você está vivendo um momento que você só tem vontade de chorar, entrar no seu quarto e chorar e dizer: Deus, a situação a qual eu estou vivendo é uma situação terrível na área material, emocional, sentimental, espiritual. Meus filhos estão nas drogas, meu casamento está quase, praticamente indo para o divórcio, a situação é desesperadora, mas hoje o Senhor fala para você: se posicione. Neemias, nós vemos a perfeita humanidade deste homem, chorou copiosamente, mas ele teve atitude, e essa atitude levou a ele a buscar a Deus, a clamar ao Senhor e pedir um milagre do Senhor. Aos olhos humanos, o que ele podia fazer? Ele podia dar muitas desculpas: Senhor, eu não sou profeta, eu não sou sacerdote, eu não posso fazer nada. Mas, amados, Deus fala para mim, para você: Deus te levanta nessa geração para você ganhar tua família para Jesus. Deus te levanta nesse tempo, nessa geração, para dizer: Satanás, solta a minha família, solta os meus projetos, solta os planos que Deus tem para a minha vida, porque, amado, nós não podemos ficar no chororô. A Bíblia fala, Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e Deus que te vê em secreto Deus vai te abençoar. Irmãos, eu sempre brinco: quem não quer ter luta, pede para Deus recolher e te levar para a glória. Mas Jesus deixou bem claro: no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenha bom ânimo, tenha paz em mim. Eu venci o mundo, você também vencerá, porque maior aquele que está contigo. 1 João 4,4, maior aquele que está contigo, que é o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda, que nos consola, que nos encoraja. Você sabe o que significa Neemias? O nome Neemias significa Deus consola, e hoje o Espírito Santo de Deus está trazendo consolo ao seu coração, porque Ele começou uma boa obra na sua vida, Deus vai completar na sua vida. O diabo pintou um quadro tenebroso para você, mas hoje o Senhor diz para mim, para você: se tu creres, você verás a glória de Deus na tua vida, ainda esse ano, ainda esse mês de setembro. Deus tem milagre para você. Deus tem milagre. A Bíblia fala: a demora da promessa, o coração adoece. Até eu escrevi um livro falando sobre isso, quando a demora, quando a promessa tarda, nosso coração fica doente. Qual o sintoma do coração doente? Pessimismo, desânimo, ficamos emburrados com Deus. Mas quando a promessa de Deus cumpre, nós nos alegramos, ficamos felizes.
Então, gente, eu quero dizer para você, Deus hoje manda te entregar esse recado. Chegou o tempo que Deus vai cumprir promessas na sua vida. Chegou o tempo, e esse é o tempo que você tem que botar em prática essa palavra. Romanos 12, verso 12, alegrais na esperança. Então se alegre, porque aquele que começou uma boa obra na sua vida, vai completar essa boa obra. O diabo quer sabotar o plano que Deus tem para a sua vida, mas o Senhor diz, Deus começou uma boa obra na sua vida, Deus vai completar essa boa obra na sua vida. O diabo pode tentar de todo jeito impedir, mas agindo Deus, quem poderá impedir aquilo que Deus tem para você? Nossos pais são limitados, não pode muitas vezes nos ajudar. Quando você pede um favor para eles, quando você pede um socorro, nossos pais são limitados, mas o nosso Deus é o Todo-Poderoso. O teu socorro virá do Senhor, que fez o céu e a terra. E saiba, amados, que aquele homem chamado Neemias, ele orou, clamou, jejuou. Olha aí, jejum é uma arma poderosíssima. A Bíblia fala, amados, que a oração e o jejum, em Mateus capítulo 17, verso 21, o jejum é para vencer principados e potestade. Então nós temos que entender, amados, esse é o tempo de você entrar no teu quarto de guerra e apresentar aquele problema que tem tirado a tua paz, tem tirado a tua alegria, e apresentar diante do Deus vivo. E você tem que entrar na presença do Senhor com ousadia, com intrepidez, porque você é filho, você está na sala do trono, e você tem o favor do Senhor. Em Mateus capítulo 7, versos 7 e 8, pedi e dar-se-vos-á, buscais, achareis, quem pede recebe, quem busca encontra. Então apresente diante de Deus aquilo que aflige a sua vida, se é de ordem emocional, sentimental, espiritual, moral, não sei o momento, a situação a qual você se encontra, talvez um beco sem saída, situação irreversível, os médicos falaram não tem mais jeito, mas se apresente diante do Senhor e clame aquele que pode todas as coisas, porque em Lucas 1,37, para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Não haverá impossível. Então eu hoje te desafio que a tua oração seja a oração baseada nas promessas de Deus, porque está escrito 1 João 5, 14 e 15, essa é a confiança que temos nele: se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, e se sabemos que ele nos ouve, temos confiança que o nosso pedido Deus vai atender. Queridos, agora vendo o Milton e a Ruth, eu fiquei maravilhado, porque a gente sempre fala, quando a gente vai lá para Israel, a gente ora no Muro das Lamentações, a gente abre aquele texto em 2 Crônicas, capítulo 6, verso 32, se um estrangeiro vier nessa região aqui no Muro das Lamentações, que era o local do templo, e orar, pedindo algo diante do Senhor, Deus atende. E a filha dele pedia para Deus um filho, porque ela, aos olhos humanos, pelos médicos, não podia ter filho. E ela não menstruava há mais de 10 anos, né? Gente, e lá o casalzinho, a gente passou esse texto bíblico, ore essa promessa. E eles oraram essa promessa. E na viagem, na nossa correria lá em Jerusalém, de repente ela começou a sangrar, aí a Ruth ficou preocupada, vamos para o hospital. Mãe, a gente orou para ter filho, eu estou menstruando depois de 10 anos. Queridos, voltou grávida lá de Jerusalém.
Aquela que era estéril, hoje tem 3 filhos. 3 filhos hoje. Queridos, não importa o lugar. O que importa, onde você ora as promessas de Deus. Deus, Ele tudo vê. Ele é fonte de todo o poder. Então quero dizer para você, que está vivendo um momento desesperador. Esse é o momento que Deus mostra para você. Não é por força, não é por violência, mas é pelo poder do Espírito Santo. Você verá a glória de Deus. E você vai ter que dizer, foi milagre. Foi milagre, não foi a medicina, foi milagre, foi a mão de Deus. E você vai poder testemunhar. E a Bíblia menciona que Neemias, ele orou, ele clamou, e o rei se inclinou e atendeu um pedido, aos olhos humanos, um pedido impossível. O rei da Pérsia atendeu um pedido de um escravo e abençoou, dando todo o material para a reconstrução do templo, as ferramentas, homens. Então quero dizer para você, você vai entrar nesse mover de oração, e o Senhor falou, num prazo recorde, porque houve a restauração dos muros, num prazo recorde de 52 dias, foi reconstruído os muros, e o Senhor falou assim, num prazo recorde, eu vou surpreender os meus filhos, ainda esse ano. Porque, amados, quando você para de chorar, para de se lamentar, para de murmurar, para de ficar aí no mimimi, no chororô, e começar a agir, porque oração tem ação. Você orou, levanta a cabeça e marche, porque Deus vai te dar a direcionamento. Vai, faça isso. E Deus é contigo. Como está escrito, Josué 1,9, não te mandei eu ser forte, ser corajoso? Não temas, não te espantes, porque eu sou contigo por onde quer que você andar. Então eu vejo, amados, algo tremendo. O rei foi benevolente. O rei atendeu o pedido ousado daquele escravo chamado Neemias. Eu quero dizer, você não é escravo, você é filho de Deus. Você está sentado nas regiões celestiais para reinar como sacerdote, como embaixador, embaixatriz. Você é da família real. Você entregou a sua vida para Jesus, você tem uma identidade, você é filho, você tem o favor de Deus. Então, queridos, hoje você tem que tomar posse dessa paternidade. Eu sou filho, eu sou filha. E tudo quanto eu pedir no nome de Jesus, porque esse nome tem poder e tem crédito. Olha aí, João 14, verso 3, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o meu Pai seja glorificado no Filho. O Senhor é o Rei dos Reis, e Ele já está concedendo o favor nesta noite para você. Você precisa de uma cura, Ele tem cura para você nesta noite. Você precisa de libertação, Jesus tem libertação para você. O diabo, ele talvez detonou áreas na sua vida, que está em monturo, está destruído, mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E o Senhor leva você aonde está o problema, e você vai ser um instrumento de bênção para profetizar a restauração, a reconstrução daquilo que está em ruína. Então comece a abençoar o seu casamento. A Bíblia fala, o que nós ligamos aqui na terra é ligado nos céus. O que você proibir aqui na terra é proibido nos céus. Estou falando como profeta do Senhor nesta noite. Deus quer fazer um milagre nesse ano, na sua vida. Talvez você está vivendo um momento mais difícil na sua vida, mas você vai experimentar um momento mais impactante na sua vida, porque Deus quer tirar você dessa zona de conforto.
Neemias poderia ter se acomodado, ficar no palácio, numa boa. O seu povo estava vivendo um momento de tragédia, de sofrimento, de dor, de perda, mas ele se colocou na brecha. Eu quero sair dessa zona de conforto, eu quero estar no meio do meu povo, eu quero ajudar o meu povo, eu quero fazer a minha parte. Então, queridos, começa a partir de hoje a declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Começa a declarar que demônios não vai tripudiar na minha casa, porque eu vou orar na minha casa todos os dias, vou orar com a minha esposa, vou orar com o meu esposo, vou orar com meus filhos. Se eles não quiserem orar, eu vou orar e vou semear as bênçãos de Deus na minha casa, porque com Deus é a maioria. O que dois concordar na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, se lhe há concedido pelo meu Pai que está nos céus. Então é você e o Espírito Santo, é duas pessoas. E o Senhor entra em ação. E os demônios têm que sair da sua casa, tem que sair do seu trabalho, tem que sair dos seus relacionamentos, porque o Senhor já te deu toda a autoridade. Então, querido, não barateia aquilo que o Senhor Jesus já fez lá na cruz do Calvário. Ele pagou um preço impagável. Você não era filho, você estava destituído da presença de Deus, da glória de Deus, mas o Senhor Jesus veio para nos religar, para enxertar, para que você esteja enxertado na oliveira verdadeira, e você é filho, você tem liberdade de entrar na sala do trono, e o cetro do Deus vivo se estende a favor de você. O que queres, meu filho? E peça com ousadia, porque Deus não se alegra de timidez, Deus não se alegra de incredulidade, mas creia nas promessas de Deus, creia e peça. A Bíblia fala: pedi e dar-se-vos-á. Então, queridos, muitas vezes a gente pede e não vê nada acontecendo imediatamente, mas persevera, porque o Deus a quem você serve não tira férias, não descansa, não dorme, mas Ele é um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Então persevera. A Bíblia diz, Romanos 12, verso 12, alegrai na esperança e perseverai na oração, e aguarde com paciência as promessas de Deus. E saiba que Deus, Ele tem o melhor para você. E a Bíblia menciona, amados, que Neemias, ele foi reconstruir, e ele promoveu a unidade entre o povo. Mas saiba, quando a gente começa a orar, Satanás vai tentar impedir as tuas orações. Como que ele faz? Você começa a orar, sua mente começa devagar. Você vai orar, é campainha que toca, é cachorro que late, é vizinha que aparece, tudo acontece para impedir a tua oração. Você vai orar, você que é atacado por incredulidade, o diabo começa a falar de coisas que você cometeu no passado, pecados no passado. Por isso, amado, não perca o foco. Eu vou orar até eu receber a resposta de Deus, até o Senhor, Ele concedeu o favor, porque a Bíblia fala: clama a mim e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes ocultas que não sabes. E a Bíblia diz, um texto que eu gosto muito de citar, Jeremias 29, verso 11 a 13, eu sei que em pensamento tenho o vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar um fim que você deseja, para vos dar um futuro que você deseja. Mas o segredo é o verso 13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Busque de todo o coração. Uma vez uma irmã da igreja, ela orou tanto para o esposo dela para se converter, e ele estava na UTI, e os médicos não estavam dando chance mais, não via mais possibilidade dele passar mais uma semana. Tem até o esposo, mas estou falando de outra pessoa agora, a esposa dela também, fui orar no hospital lá, Deus realmente fechou a cova.
E essa irmã orou tanto, e aí ela pediu, o irmão Daniel, naquele tempo não era pastor, você ora para meu esposo? Eu falei, vamos orar. E quando eu comecei a orar, Deus me toma em profecia, assim diz o Senhor, eu vou ao encontro deste homem lá na UTI, e eu vou me revelar a ele, que eu sou Messias. Ele é judeu, psicólogo, filósofo, e cheio de título. Eu vou me revelar que eu sou Messias. Filha, anota o dia, anota a hora, porque eu vou agora me revelar na vida dele. E ela anotou o dia, a hora. Irmãos, eu confesso, eu nunca tinha entregado uma profecia daquelas. Aí quando eu via ela, eu saía correndo, falei, se não aconteceu, acabou meu ministério profético. Eu era apenas um irmão de banco, não era pastor, nada, mas eu sempre tive no meu coração, sempre essa disposição de orar pelas pessoas, porque Deus dá dom, não é para você comer os dons, é para liberar, para abençoar. E um dia ela falou, vem cá, faz tempo que eu quero falar com você, senta aqui. Olha aqui o papel, aqui, anotei o dia, a hora que o Senhor te usou, que Jesus iria falar com meu esposo na UTI. Meu esposo teve um encontro com Jesus naquele dia, naquela hora, naquele minuto, e o Senhor falou, eu sou o Senhor Jesus, que morreu na cruz, eu sou o Senhor, e se revelou e mostrou a marca do cravo, mostrou, amados, a glória naquele leito de hospital na UTI, queridos, e ele estava doido para me conhecer, me conheceu. Eu quero dizer para você, queridos, que Jesus, ele se revela para aquele que ora, clama. Aquela mulher clamou e achava que Deus não ia atender a oração dela, mas nos 45 minutos do segundo tempo, Deus surpreendeu aquela mulher, atendeu o pedido de uma forma sobrenatural, porque para ele tinha que ser algo sobrenatural, porque ele era ateu, sendo judeu, ateu, filósofo, psicólogo, psiquiatra, o cara tinha todos os títulos, mas se converteu, porque o próprio Senhor Jesus foi até ele. Então eu quero dizer para você, Jesus está do seu lado, Jesus habita em você, então creia que o melhor de Deus está por vir. Ele não abandona os seus filhos, e Ele atende as orações dos seus filhos. E queridos, se levantou inimigos, Sanbalat e Tobias, pessoas maldosas que não queriam ver o bem do povo de Judá, não queria desgraça, derrota. Satanás, ele quer a tua derrota, ele quer a tua desgraça, ele quer o teu fim, porque essa é a função dele. João 10:10, ele vem para roubar, matar e destruir. Mas o plano de Deus é restauração na sua vida, restituição, plano de vitória. E a Bíblia fala, amados, que Neemias estava focado, não se distraiu com os inimigos, não se intimidou com os inimigos, e continuou encorajando o povo, vamos trabalhar, a espada na mão e a enxada na outra mão, vamos trabalhar, vamos reconstruir os muros. Ele conseguiu unir o povo, encorajar o povo, e o povo não se intimidou com as pressões dos inimigos, e assim em 52 dias foi reconstruído os muros de Jerusalém que estavam em ruínas. Então quero dizer para você, num prazo recorde, se você entrar nesse mover de oração, se você entender o recado de Deus, você vai ver que aquilo que parecia impossível vai se tornar possível na sua vida, porque a especialidade de Jesus é milagre. Faça a tua parte e Deus fará
o impossível se tornar possível na sua vida. Então não fica olhando para as dificuldades, não fica olhando para o quadro, não fica olhando para o cenário terrível, mas creia que o teu socorro virá do Senhor que fez o céu e a terra. Amém? Convido você a baixar sua cabeça neste momento. Neemias significa Deus consola. Hoje Deus está trazendo consolo ao teu coração. Talvez você tenha chorado, você que está me acompanhando no YouTube, você tem chorado dia e noite, porque você está diante de situações que aos olhos humanos não tem mais jeito, não tem mais possibilidade. A situação é irreversível, beco sem saída. O Senhor manda te dizer: se tu creres, verás a glória de Deus, porque Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Eu quero fazer o primeiro apelo aqui. Alguém aqui quer entregar o seu coração para Jesus? Levante a sua mão. Se tem alguém, entendeu, eu quero fazer parte da família de Deus. A religião não salva, placa de igreja não salva, mas Jesus salva. Jesus quer trazer salvação para a tua casa, para a tua família, para a tua vida emocional, sentimental, espiritual. Jesus quer que você faça parte da família de Deus. Alguém aqui quer entregar a vida para Jesus? Levante a sua mão. Que oportunidade você está tendo hoje de uma mudança radical e fazer parte da família de Deus? Tem alguém aí? Graças a Deus que todos aqui já entregaram a vida para Jesus. Olha, temos aqui uma pessoa. Vem aqui, meu querido, eu quero orar por você. Aleluia. Uma alma vale mais do que o mundo todo, porque ele está entregando o coração não para uma religião, nem para placa de igreja, mas ele está entregando o coração para Jesus. Deus está levantando aqui um Neemias. Viu, meu querido? Deus tem restauração, reconstrução na sua vida, viu, querido? As pessoas não dão chance, mas Deus é um Deus de oportunidade, viu? Deus manda te dizer que Deus está abrindo as portas para você de oportunidades, viu, querido? E Deus já te livrou você da morte, hein? Porque Deus tem um plano na sua vida. E você pediu para que o Senhor falasse com você nesta noite. E Ele manda te dizer que Ele te livrou da morte, porque Deus tem um plano na sua vida. Você foi muito rejeitado, mas Deus te levanta e Deus vai te dar sabedoria para que você veja os sonhos de Deus se concretizando na sua vida, porque Deus é Pai. Muitas vezes nosso Pai nos rejeita, não nos aceita, rotula a gente como fracassado, mas Deus fala que você é mais do que vencedor, viu? Faça essa oração comigo. A todos que estão na internet, fala assim: Senhor Jesus, eu declaro com a minha boca e creio no meu coração que Jesus Cristo morreu na cruz para me salvar. Senhor Jesus, eu te recebo como meu único, suficiente Salvador e Senhor. Amém. A partir de hoje Deus vai te dar vitória na área profissional, viu? Deus está tirando hoje toda amarra, todo roubo, todo vício, toda derrota na sua vida hoje cai por terra. Você vai ser um homem levantado para restaurar muitas pessoas. Assim como Neemias era um homem comum, mas Deus levanta os que não são para confundir os que são. Deus levanta as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E hoje o Espírito de Deus começa hoje uma obra na sua vida. A partir de hoje você vai dormir em paz, porque Deus está te trazendo libertação de opressão maligna. E o Senhor te traz paz no teu coração.
você pediu para Jesus falar ao teu coração nesta noite, Ele manda te dizer: você é amado do Senhor, Deus não esqueceu de você, Deus não te abandonou, e hoje de braços abertos Deus te recebe e te dá oportunidades. Pai, eu abençoo essa vida preciosa, Senhor, no nome de Jesus, amém, amém. Nossos queridos vão orar por você, viu, meu querido? Amém. Você ainda vai me procurar, vai contar muitos testemunhos de milagres, viu, querido? Porque hoje Deus quebrou ciclo de derrota na sua vida, viu? Amém? Receba a vitória do Senhor. Nós vamos louvar aqui com essa equipe maravilhosa, mas eu quero chamar aqui na frente a todos que estão nessa situação, Senhor. Parece que tudo está em monturo, tudo parece que foi derribado, a minha área financeira, emocional, sentimental, espiritual, estou num desânimo, estou para baixo. Senhor, me ajuda. Se a palavra falou com você, vem aqui sem atropelo, vai chegando todo mundo, porque hoje é noite de libertação. Deus vai trazer sonhos, você vai voltar a sonhar. Amém, você vai voltar a sonhar, jovem, você vai voltar a sonhar sonhos de Deus. Deus vai te dar alegria, porque a alegria do Senhor nossa força é. Você é Neemias, amém, você é um Neemias. Você é um Neemias, viu, minha querida? Porque Deus vai levantar você para abençoar muitas pessoas, encorajar as pessoas. E isso vão chegando mais pertinho. Quando nós estivermos louvando ao Senhor, o Espírito Santo de Deus vai trazer cura na alma, vai quebrar bloqueios. Palavras que o seu pai lançou: você é um burro, você é um fracassado, você não dá para nada. Teu marido, a tua esposa, no momento de infelicidade lançou palavras de morte, ou você recebeu na infância palavras de morte, que isso tem amarrado a sua vida e você não tem rompido. Mas hoje o Senhor fala para mim e para você: é tempo, num prazo recorde, Deus vai fazer coisas novas na sua vida, porque hoje o Senhor está quebrando hoje todo o limite que o diabo determinou na sua vida. A palavra de Deus é viva e eficaz. O Senhor operou milagres no passado e opera nesta noite, nesse dia 3 de setembro de 2025. Deus hoje restaura aquilo que o diabo destruiu, arruinou, detonou. Hoje o Senhor restitui e vai trazer alegria. O choro, Deus transforma o choro em alegria. Vamos louvar o Senhor. Abre o coração e chore na presença do Senhor. A palavra de Deus vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir. Irmãos, humildemente na presença do Senhor, eu digo agora como profeta do Senhor: Deus te ama de uma forma inexplicável, que não tem medida, não tem altura, não tem profundidade. O amor de Deus, se Deus te ama, você pensa que Ele está feliz com esse momento a qual você está vivendo. Mas hoje o Senhor diz para você: hoje o recado veio ao teu encontro. Acredite e creia. Deus tem o melhor para você. É agora, é agora, é agora. Jesus cura câncer, Jesus ressuscita mortos hoje, Jesus liberta pessoas oprimidas que estão nas garras de Satanás por obra de feitiçaria, de bruxaria, de magia negra, de voodoo. Decretos que o homem lançou, Jesus quebra. Você tem o favor de Jesus. Se o homem se inclinou e exerceu o favor para aquele homem chamado Neemias, porque ele
sentiu a miséria do seu povo. Deus, Ele ouviu a tua oração, e a Bíblia diz, Lucas 18, verso 7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado. Nós temos aqui uma pessoa muito querida aqui, o Geraldo. Levante a mão, Geraldo. Está vendo esse homem aqui? Levanta a mão para todo mundo ver. Este homem aqui, quando falaram num culto de quarta-feira, entrou um bruxo da pesada, daqueles da pesada, no culto de quarta-feira. Pastor, o que vamos fazer? Deixa o Espírito Santo de Deus fazer a obra. Quando fiz apelo de salvação, quem foi o primeiro a entregar a vida para Jesus? Queridos, já tentaram matar ele. A última vez, quase 1 metro, puxaram o revólver e deram um tiro. Está aí, ó, o homem inteirinho. Fechou todos os centros de feitiçarias. Foi ameaçado de morte pelos próprios seguidores. Então eu quero dizer para você, meu querido, você é de Jesus. Você é de Jesus. Preste atenção, gente. Através da oração deste homem, Deus começou a fazer um reboliço, que levantou Neemias, levantou Esdras, restauraram os muros que estavam em ruína, restauraram o templo através de Esdras, e muitos judeus saíram da Pérsia e foram para Jerusalém. Alguns se acomodaram, até hoje tem judeus lá no Irã, na Pérsia, gente, lá no Irã até hoje, se acomodaram. Meu querido, você está aqui, mas você não é daqui, você não é cidadão da terra, você é cidadão dos céus, porque a partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, você é cidadão do céu, está de passagem aqui. Então não fique aí colocando teu coração nas coisas desta terra, glamour, poder, vaidade, todas essas coisas, seguidores, likes, queridos, tudo isso é palha. Um homem de Deus disse assim, João Batista, que eu diminua, mas que Jesus cresça. Então ambicione ser amigo de Deus, porque tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Jesus se fez maldito para você ser bendito. Jesus se fez maldito para você ser bendito, meu irmão. Você é bendita do Senhor. Você pediu para Jesus falar para você, o Senhor manda te dizer: Sharai Kamanassuri Andalamai, eu ouvi a teu clamor, filha. E você disse: Senhor, aquilo que aos olhos humanos não consigo resolver, eu entrego nas tuas mãos, está nas minhas mãos. Vou fazer uma obra de espanto, filha. Vou fazer uma obra de espanto. E vou mostrar para você que eu sou teu pai, eu sou teu Deus, eu sou teu Senhor. E eu, Senhor, hoje quebro o cativeiro, eu destruo o cativeiro e te dou a minha vitória, filha. Assim diz o Senhor, eu tiro agora esse peso não é teu mais, porque eu coloco a minha paz nos teus ombros, a minha paz eu te dou. Assim diz o Senhor, eu advogo a tua causa e eu dou o veredito final como justo juiz. Agindo eu, quem impedirá? Eu te dou a vitória que você pediu nesta noite. Assim diz o Senhor. O Senhor está me mostrando agora, forças malignas estão caindo por terra agora. Forças malignas estão caindo por terra agora. Forças malignas estão caindo por terra. Fecha teus olhos e começa a orar, não fica curioso. Fecha teus olhos e diga: Senhor, eu quero a minha vitória. Eu estou no altar do Senhor. Eu tenho, Senhor, um Deus que atende o meu clamor. Hoje, esse problemão
Hoje o Senhor diz: não é teu, mas é do Senhor, e Ele toma providência, Ele traz o livramento, Ele traz o escape para você nesta noite, Ele tira você do cativeiro nesta noite. Ai, que manarasubecaia! O Senhor manda dizer nesta noite: eu te tiro do cativeiro, eu te tiro desse jugo maligno, satânico, diabólico. Eu quebro sentenças, cadeias. Eu, Senhor, levo você para a terra prometida. Eu, Senhor, entrego promessa. Eu entrego as minhas promessas. Eu entrego as minhas promessas. Hoje caiu por terra o jugo, e muitos estavam aceitando essa situação, essa condição, mas creiam que eu tenho o melhor para cada um de vós. Hoje eu assino decreto de vitória. Eu estou liberando hoje a minha vitória, a minha vitória. Eu estou trazendo livramento. Eu estou hoje advogando a tua causa. Eu, como justo juiz, estou fazendo justiça nesta noite. Arabacomanarasubecaia. E eu, Senhor, abro as portas. Eu abro as portas, eu abro as portas, eu abro os caminhos, e eu, Senhor, levo você a outro lado. Você está saindo dessa fronteira e entrando nas bênçãos do Senhor. Eu quebro hoje esse jugo de subserviência. Eu liberto vidas das drogas. Eu liberto vidas do pecado, das cadeias opressoras. Eu liberto hoje desse cativeiro maldito. Eu vos digo: vós sois livres, assim diz o Senhor. Eu quebro hoje decreto de bancarrota. Eu, Senhor, sou o Deus da provisão. Eu, Senhor, estou dando ordem para que as bênçãos cheguem nas tuas mãos, assim diz o Senhor. Eu, Senhor, te dou a minha paz, e nesta noite você vai dormir em paz, porque eu sou o príncipe da paz, que digo: não temas, porque eu pleiteio a sua causa. Eu pleiteio a tua causa, e agindo eu, quem pode impedir a minha obra que eu começo nesta noite? Assim diz o Senhor. Eu trago hoje restauração no lar. Hoje eu restauro aquilo que estava em ruína. Eu restituo relacionamentos rompidos, e eu, Senhor, promovo perdão, reconciliação, porque uma família unida prevalece. E eu ministro fé nos vossos corações, filhinhos, para que vocês creiam que eu estou no vosso meio, que eu, Senhor, transformo o cenário caótico num cenário de bênção, de vitória. O teu socorro vem do Senhor. Não espere pelos homens, mas confie em mim, assim diz o Senhor, porque eu estou no vosso meio. Eu estou com meus ouvidos atentos à oração que se faz neste lugar. Eu, Senhor, estou anotando os seus pedidos, assim diz o Senhor. E eu vos digo: existe alguma coisa difícil que eu não possa realizar? Creia somente, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Pai, eu te louvo pela unção profética, Pai. Senhor, quero declarar que empresários aqui vão prosperar, Pai. Aquele que tem o seu negócio pequeno, Pai, que estava, Senhor, ó Deus amado, à beira da falência, eu profetizo a bênção do Senhor, o favor do Senhor nos nossos negócios. Pai, que os teus filhinhos também sejam fiéis no dízimo, nas ofertas, Pai, nos princípios da palavra de Deus. Pai, eu quero declarar a tua paz seja derramado aqui no nosso meio, Pai.
Pessoas que entraram aqui deprimidas estão sendo libertos da opressão, estão sendo libertos do espírito da morte, estão sendo libertos da angústia, do medo, síndrome do pânico, da crise de ansiedade, Pai. O Senhor está trazendo libertação, o Senhor está trazendo curas, Pai. Pessoas que estão me acompanhando pela internet estão sendo curadas agora. O Senhor está libertando vidas, Pai. O Senhor está restituindo o que o inimigo roubou, e os teus filhos estão saindo desse cativeiro, Pai. E o Senhor, Pai, nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Hoje o Senhor está tirando pessoas do cativeiro, Pai. Cativeiro, Senhor. Fala da derrota, fala daquela situação que aos olhos humanos é impossível sair dessa situação, desse quadro tenebroso, a qual o diabo nos amarrou, nos colocou nessa prisão, mas hoje o Senhor demole essa prisão espiritual. Nós somos livres nesta noite, porque a palavra liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sois livres. Sois livres. Oh, aleluia! Irmãos, eu me lembro, tivemos um momento muito engraçado. Eu, pastor Dadinho, a gente ia fazer uma corrida de 25 quilômetros, numa competição, lá, aonde é na universidade, na USP. Aí tinha aquelas tendinhas lá que oferecia de graça, né? Suco daqui, doce, fruta, tanta coisa boa. E nós parecíamos crianças de bermuda, não, de calção, de tênis, tudo preparado para correr. E a gente entrou na bênção, né? E come aqui, experimenta ali. Só que quando a gente chegou na largada, eu falei: escuta, o que está acontecendo? Que hora vai ser a largada? Já está atrasado. E já saíram há 10 minutos. Irmãos, muitas vezes a gente só fica na oração, recebendo as bênçãos de Deus, mas nós temos que correr, nós temos que continuar firme. E aí saiu os dois pangaré correndo lá 25 quilômetros, todo mundo falando: o que está acontecendo? 10 minutos depois. Nossa vida muitas vezes é assim, a gente fica distraído com as coisas do mundo, porque o diabo oferece muita coisa boa para distrair a gente. Queridos, não perca o foco. Correr a corrida que está proposta, olhando para o autor e consumador da fé. Então, queridos, cuidado com o que você está vendo, cuidado com você está ouvindo, cuidado com as pessoas que se aproximam de você. Muitas vezes é o inimigo usando pessoas para afastar você do caminho do Senhor. Mas Paulo disse: uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Então, queridos, fique atento ao sinal. Quando der o sinal, corra. E hoje o sinal do Senhor é: creia somente. E um milagre você vai experimentar essa semana, esse mês, num prazo recorde. Então, não pare de orar, não pare, porque o Senhor fala para mim e para você: esse ano é o ano da virada, é o ano do milagre, é o ano que o Senhor vai te surpreender, e muitos vão ficar assustados num prazo recorde. Aquilo que o inimigo fez há longos anos, Deus vai fazer algo extraordinário, porque é nessa hora, no meio da crise, que você vai orar, vai profetizar, vai declarar, vai semear, e quem vai fazer o trabalho é o Senhor Jesus. Compete a você fazer a sua parte, e o milagre é a especialidade de Jesus. Então, não fique aí distraído com as coisas que muitas vezes são coisas, a Bíblia fala: todas as coisas são lícitas, mas nem todas nos convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas nos edificam. A gente sai que nem dois pangaré com o barrigão cheio, tomamos tanto suco de tudo que era
de graça, né, gente? Até injeção na testa, gente. Mas depois a gente sentiu a diferença, porque a gente estava tão pesado. Queridos, o que Deus tem para você é banquete. Então não se distraia, fique atento. E hoje a palavra, creia, é para você, é para mim. Deus quer mudar e já mudou a tua história. Você não vai ficar nesse cativeiro, não. É um tempo de mudança. Você vai atravessar fronteiras. Deus está liberando um novo ciclo, um novo tempo. Um novo tempo, novo tempo, novo tempo. Tem pessoas que entrou aqui em depressão. Hoje Deus te libertou. Libertou hoje. Libertou, porque a unção hoje está sendo derramado de uma forma poderosa, e Deus te chama para você ser cabeça, não ser cauda, para estar por cima e não por baixo, entrar na sala do trono e dizer: papai, eis-me aqui, me abençoa. E o papai quer te abençoar, quer que você honre a Deus com uma vida vitoriosa, porque você representa os céus, você é embaixador, embaixatriz. Um embaixador que envergonha o reino é aquele que não toma posse da sua posição, da sua identidade. Então, meu querido, a partir de hoje, teu trabalho você vai fazer com excelência. Na tua casa, você vai declarar: quem manda aqui nesta casa é o Senhor Jesus, porque agora essa casa tem oração. Essa casa não é mais lugar de murmuração, de lamentação. É uma casa que acredita nos milagres, acredita no sobrenatural de Deus. E eu vou viver o sobrenatural de Deus, porque o Rei dos Reis exerceu favor para mim, já me abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Amém. Pai, eu quero te agradecer por essa noite maravilhosa, Pai. E essa canção, Pai, é tão maravilhosa que a gente cantou. Que nós possamos acreditar que tudo que está escrito na Tua Palavra, promessas e mais promessas, é para nós nos apropriarmos e viver essas promessas. E declarar as promessas de Deus, aonde nós botarmos a planta dos nossos pés. O lugar pode estar, Senhor, arrasado, mas nós vamos profetizar: vale de ossos secos, assim diz o Senhor. Venha a vida, venha a saúde, venha a restauração, e o Senhor vai fazer uma obra de espanto, porque o Senhor nos chama para ser reparador de brechas. O Senhor não somente nos consola, mas Ele nos capacita, e nós não vamos ficar mais nesse chororô, nesse mimimi, mas nós vamos dizer: eis-me aqui, Senhor, conta comigo, porque eu quero ser um instrumento de bênção para o reino. E nós não queremos ser desses crentes, salvo, sentado e acomodado. Senhor, cumpra em mim o teu querer, teu efetuar, segundo a tua perfeita vontade, Senhor. Pai, eu quero declarar que hoje o Senhor levanta homens que serão sacerdotes na sua casa, homens que serão exemplo e deixarão esse legado de homens que amam a família, mas principalmente ama a Deus acima de tudo, e entrega a família nas mãos do Senhor, porque só assim, Pai, esse posicionamento, o diabo não tem mais poder, porque nós somos sacerdotes, temos autoridade do Senhor, para representar o reino de Deus. Pai, eu abençoo a todos os teus filhinhos, Pai, a todos que estão participando nessa live, Senhor, nesse culto profético, Senhor, no YouTube. Pai, que todos sejam agraciados com bênçãos nesses dias, Pai, que esse ano seja um ano de testemunhos, de milagres, Pai, que nós vamos contar, Pai, porque no dia 3 de setembro de 2025, o Senhor falou sobre Neemias, e o Senhor me levantou para ser um Neemias, Pai, nessa geração, Pai, reparar as brechas, Senhor, começando na minha casa, na minha família, no meu trabalho, nos meus negócios, no meu bairro, na minha cidade, na minha nação, porque o Senhor, Pai,
Ó Deus, não precisa de homens brilhantes na política, o Senhor vai nos levantar, Senhor. Ó Deus amado, para orar e clamar e profetizar que Jesus Cristo é o Senhor do Brasil, que a justiça de Deus prevalecerá no Brasil, e que o Senhor colocará por terra, ó Deus, esses corruptos, o Senhor colocará por terra, Pai, esse crime organizado que tem assolado essa nação, o Senhor vai colocar por terra, porque eu creio, Senhor, assim como um homem, Pai, moveu a mão de Deus, e Deus fez, Senhor, maravilhas, Pai. Eu creio, Senhor, um com Deus é a maioria, e o Senhor é o Deus do milagre, e Ele conta comigo, conta com cada um de nós, Senhor, para que o impossível se torne possível, porque o nosso Deus pode todas as coisas. Pai, obrigado pelas vitórias, pelos livramentos, portas abertas. Hoje eu estou contemplando tantas portas abertas, Pai. Pessoas que entraram aqui oprimidas são livres, cadeados caíram por terra, Senhor. E a gente saiu hoje desse cativeiro, esse cativeiro da derrota, Pai, que o diabo nos sentenciou na prisão espiritual, emocional. Hoje nós somos livres, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor eu dou a Ti, Jesus. É o Senhor que operou maravilhas no nosso meio. Eu entrego, ó Deus, toda a honra, toda a glória a Ti, Senhor. E que eu diminua, mas que o Senhor continue crescendo na minha vida e realizando a Tua obra, Pai. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, a sua família, e tenha uma ótima noite de sono, no nome de Jesus.